teu servo está nas tuas mãos, já é o teu filho usado nas tuas mãos, mas Deus continua usando o teu filho como vaso, como instrumento, como atalaia, Pai, e coloca nos lábios dele, Deus, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, porque eu preciso nesta noite sair daqui mais renovado, mais saciado da tua graça e do teu poder, através do teu filho, meu Deus, que vai nesta noite ministrar a tua palavra no nosso coração, meu Deus. Pai, eu te peço e te agradeço, continua usando o teu filho em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos gratos a Deus, né? Porque Deus tem. João capítulo 3. Aleluia. E o seu versículo... Não, João, irmão, perdão. É João 13 mesmo e o versículo 34. Amém? João capítulo 13, versículo 34, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vós amei uns aos outros, como eu vos amei. E vós que também vos uns aos outros vos amei. Nisto todo conhecerão que sois os meus discípulos, se vós amais uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirá. Disse-lhe Pedro: por que não posso te seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto me não tiver negado 3 vezes. Amém? Oramos a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos. Te exaltamos, Senhor, e te rendemos graça na beleza da tua santidade. Eu quero te louvar pela oportunidade dos teus filhos, que louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Também te louvo pela oportunidade de estar administrando a sua palavra, que o Senhor venha falar mais um pouco no nosso coração, para que nós possamos sair daqui realmente diferente. Senhor, em nome de Jesus, me usa como canal de bênção para essa igreja, que o Senhor venha colocar a palavra nos meus lábios, para poder falar para esta igreja, porque essa igreja é sua, essa igreja ela é do Senhor. Então continua, meu Pai, fazendo a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor. Nós estamos num culto, numa campanha de avivamento, né, no profeta Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra. Mas a obra do Senhor, ela não pode ser avivada se não tiver amor. A Bíblia diz que o Senhor Deus, ele declara e deixa o segundo mandamento, que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, para que possa ser manifesta a presença de Deus na nossa vida. Nós sabemos que Deus, ele é um Deus que trabalha por completo e não por metade. Deus trabalha de uma forma que ele quer chegar a nós até a ele a cada dia. E nós sabemos que este mundo, ele vai de mal para pior. E sabemos que a frieza tem alcançado o coração do homem. A frieza tem alcançado o coração da mulher. Quando nós falamos em frieza no coração, nós falamos em pessoas que calculam ou maquinam maldade. E nós podemos observar que quando Jesus deixa isso escrito nos seus mandamentos, que nós deveríamos amar uns aos outros, Jesus estava dizendo que
o verdadeiro cristão, ou a igreja do Senhor, ou aquele que serve ao Senhor, deveria amar, deveria ter atitude, fazer diferente. Então nós podemos observar que, ao contrário do que eu estou pregando, ao contrário do que nós vivemos, são coisa errada. Ao contrário daquilo que Deus deixou escrito, se nós fazemos ao contrário, nós estamos descumprindo o mandamento de Deus na nossa vida. Isto é, não estamos dando condições para cumprir o mandamento de Deus na nossa vida, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu quero ter uma vida avivada? Como que eu quero que a igreja seja avivada se eu não amo? Como a igreja vai ser avivada se eu não aprendi a amar? Como a igreja vai ser avivada se eu não deixo fluir o amor de Deus na minha vida? A igreja só vai ser avivada pelo poder do Espírito Santo quando eu liberar o perdão, quando eu liberar o amor ao próximo, quando eu entrar realmente conforme Deus quer. E enquanto eu não entender essa palavra, eu não vou conseguir amar. Enquanto eu não entender essa palavra, também não vou conhecer Jesus, não vou conhecer Deus, porque a minha Bíblia diz que Deus é amor. Como eu posso amar alguém? Como eu posso amar ou seguir o mandamento do Senhor, que é amor? Eu quero um avivamento para a igreja do Senhor. Como que Deus vai se manifestar se a igreja não aprendeu a amar? Eu nunca vou valorizar a presença de Deus comigo, porque a presença de Deus comigo, ela está referente ao amor de quem eu amo, a vida, a quem eu amo, o próximo. Então a presença de Deus está comigo. E Jesus estava explicando para Pedro, Jesus estava explicando para os discípulos, que o mandamento eu vos dou, que vós amais uns aos outros. Jesus estava dizendo: Pedro, meus filhos, o demais que me escuta, quer ver avivamento na casa, quer ver milagre acontecendo, quer ver batismo com o Espírito Santo, quer ver a manifestação do Espírito Santo, então ama, aprenda a amar o seu próximo, aprenda a amar a obra de Deus, aprenda a amar até mesmo aqueles que você não conhece, porque Deus disse que um mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros. Eu não posso ter uma vida avivada se eu não amo. Eu não posso sentir a presença de Deus se eu não consigo amar. Esse amor tem que ser verdadeiro. A presença de Deus, ela é manifesta quando eu aprendo a amar, quando eu aprendo a liberar perdão, quando eu, amado, olho para uma alma e sinto dela compaixão. Aí é manifesta a glória de Deus na minha vida, porque ao contrário disso que eu estou falando de Deus, amado, nós não amamos. Jesus, ele deixa no livro de João, capítulo 16. Jesus estava dizendo que estava chegando a hora dele ir para o Pai. E Jesus, quando ele estava na terra, ele procurou fazer tudo direito, ensinar direito, para que ele deixasse pessoas qualificadas para dar continuidade ao Evangelho do Senhor. Jesus, ele deu bom testemunho para que ele deixasse servos e servas para servir a Deus e desse continuidade à obra de Deus. E quando chega no capítulo 16 de João, Jesus agora diga para eles assim: olha, eu vou ter que ir. Pensa Jesus, aquele que eles amavam, chegar para eles e dizer assim: eu vou ter que partir. Olha a dor no coração que deu para eles. Que saudade que eles sentiam daquele Jesus que eles sentava perto dele e eles ele ensinava a verdade, ensinava a amar, trazia o céu até a eles com a palavra que ele pregava. Pensa quando Jesus olhou para eles e está chegando a hora de eu partir. Imagine Pedro, que é aquele que estava lá lançando a rede. Imagine Pedro que estava desesperado porque não tinha pegado nada. De repente Jesus aparece e manda ele lançar a rede. Eu imagino que passou um filme na cabeça de Pedro dizendo: esse que me abençoou, aquele que me deu bastante peixe, que me ensina, vai embora. Eu imagino Pedro pensando em o que vai ser de nós, porque o que vai ser das ovelhas sem pastor? O que vai ser das ovelhas sem pastor certamente ficarão desgarradas, e vai ser mais fácil para o lobo pegar.
Eu imagino que quando Jesus falou para eles, está na hora de eu partir, eu vou para o meu Pai, eu vou para onde eu vim. Eu tenho que ir para lá, eu vim aqui cumprir uma tarefa, eu vim aqui deixar vocês bem, eu vim aqui abrir um caminho para vocês amar a Deus, amar o meu Pai, eu vim aqui abrir um caminho para que vocês vão, pregar a palavra e amam o povo, levando os caídos. Talvez a gente pregando assim, amado, muitas pessoas não entram mesmo no texto. Mas quando alguém parte da nossa vida, deixa saudade. Quando alguém parte da nossa vida, fica uma ferida aqui que só Jesus para cicatrizar. E aqueles discípulos estavam tão acostumados com o Mestre. Aqueles discípulos estavam tão acostumados com aquelas palavras doces, aquelas palavras de correção, aquelas palavras, amado, que ia de encontro ao coração, a sabedoria, a inteligência. E de repente Jesus disse, está chegando a hora de eu ir. Mas Jesus olha para eles e viu que, com certeza Jesus sondou o coração deles, viu que caiu o semblante. Mas Jesus disse assim, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador para que Ele segura pela mão de vocês e ensine o caminho de verdade. Eu vou enviar o Consolador para que Ele dê continuidade e continua seguindo vocês e continua caminhando com vocês para que vocês sintam a minha presença, mesmo eu estando lá com o Pai, vocês vão sentir a minha presença. Porque Jesus disse que estaria com todos até a consumação do século. Imagine Jesus agora dizendo que enviaria aquele Consolador que iria estar do seu lado. Eu como pastor de igreja, vocês como ovelha, e precisamos do Espírito Santo para nos dar sabedoria, para nós desviar das coisas mal, dar sabedoria para nós fugir da aparência do mal. Agora o Espírito Santo entra em ação e ele começa agora a ensinar os seus discípulos, eles começam agora a sentir a presença de Jesus mesmo ele estando no céu. Porque a função do Espírito Santo é que eles dessem continuidade a amar o próximo, como Jesus falou. A função do Espírito Santo na nossa vida é que nós olhássemos para a obra de Deus e amasse. A função do Espírito Santo é que nós sentimos ou regozijamos com a presença de Jesus. Por isso que o Espírito Santo, Ele está aqui conosco. É por isso que o Espírito Santo ele nos dá capacidade, nos dá sabedoria para nós interpretar texto bíblico. O Espírito Santo ele habita em templo que deixa ele trabalhar. Jesus estava dizendo que este mundo que nós estamos vivendo hoje seria muito mais fácil nós odiar do que amar. Porque o diabo, irmão, o príncipe desse século tem cegado o entendimento de muita gente. Nós não estamos numa igreja apenas por estar pelo benefício terreno. Nós não estamos numa igreja apenas lutar pelo pão que entra na nossa mesa. Muito mais do que isso nós estamos dentro de uma igreja. Nós estamos dentro de uma igreja para poder nós adquirir uma salvação e adquirir com que outras pessoas alcancem salvação. Mas Jesus estava dizendo que para mim fazer isso eu tenho que amar primeiro. Primeiro tem que fluir dentro de mim o amor. Primeiro tem que fluir em mim o amor pelas vidas, pelas almas, assim como Jesus sentia. Jesus não ia numa casa por interesse. Jesus não entrava no lar por interesse. Jesus entrava lá porque queria deixar a pessoa bem. Jesus entrava lá porque sabia que aquele lá estava destruindo. Jesus sabia que aquele lá estava numa decadência. E Jesus queria entrar lá para deixar uma paz e restituir a casa. Restituiu lá. E por isso que Deus é qualificado como Deus de amor. E a Bíblia diz que quem não ama nunca verá Deus ou nunca viu Deus. Sabe lá o que é isso? Sabe a profundidade dessa palavra? Quem não ama nunca viu Deus. Mas quem é que você fala que está sentindo? Que Deus é esse que você está sentindo que você não consegue amar? Que Deus é esse que você está sentindo que você não dá? Não caminha com Ele uma milha? Que Deus é esse que você está sentindo que não é a escória daquele que estão fraco? Que Deus é esse que você fala que serve? Que quando alguém te pede um pão, tu dá uma pedra. Que Deus é esse que tu serve, que quando alguém está passando por luta, você vê de sentar e chorar junto, você dá gargalhada. Mas que Deus é esse? O Deus da Bíblia.
O Deus criador do céu e da terra. A Bíblia diz que Ele é um Deus de compaixão. Sabe o que é isso? Ele olha e sente compaixão das vidas. Ele olha para as vidas e começa agora a dar um jeito para poder fazer aquela pessoa sorrir. Ele faz o dia ser diferente. Ele faz o sol talvez esquentar mais um pouco. Ele faz chuvoso. Ele faz o vento soprar de uma forma diferente. Ele muda a situação para que você note que Ele se está presente. Ele dá qualquer jeito para te fazer feliz. Eu trago uma responsabilidade para a igreja nesta noite. Mas que Deus é esse que nós servimos, que não tornamos o dia de uma pessoa feliz? Que Deus é esse que nós servimos, que não tornamos uma vida de um casal feliz? Que Deus é esse? Porque o Deus que eu prego, o Deus que me conhece, que conhece nós, Ele sabe que aonde Ele entra, Ele muda a história, Ele muda a situação. E hoje, amado, eu consigo ver pelos olhos da fé a falta de Espírito Santo na igreja. A falta do Espírito Santo dentro de uma vida. Sabe por quê? Não é porque Ele não existe, é porque nós não damos liberdade para Ele. É porque nós não damos liberdade para Ele chegar e entrar dentro de nós e varrer, tirar de dentro de nós a impureza, para que nós se regozijamos com Deus. Deus que nós servimos, Ele tem prazer de você sentir a presença dEle. Para mim ver a obra de Deus hoje ser manifesta o milagre, eu tenho que amar. Para mim ver alma se convertendo, eu tenho que amar. Como que eu vou trazer alguém para dentro da igreja se eu não amo, irmãos? Eu tenho que amar a vida, eu tenho que amar, eu tenho que pregar a verdade para ela, eu tenho que mostrar o lado certo. Eu tenho que mostrar o lado do Senhor. Para mim ver uma igreja avivada. Quando eu digo igreja avivada, eu não digo uma igreja cheia de pessoas, eu digo uma igreja cheia do poder de Deus. É uma igreja onde, quando abre aquelas portas, se manifesta a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é bem-vindo em nosso meio. E eu só vou conseguir amar, você só vai conseguir amar se o Espírito Santo da verdade estiver dentro de você. Ninguém consegue amar sem o amor de Deus. Ninguém consegue amar sem a presença do Espírito Santo. Porque a gente só vai conseguir amar se o Espírito Santo realmente estiver dentro de nós. Nós estamos falando de um avivamento, pastor, e o senhor está falando de amor. Sim, o amor é manifesto quando nós se entregamos ao Senhor. Se eu quero ver milagre, eu tenho que se entregar ao Senhor. Se eu quero ver o poder de Deus ser manifesto, eu tenho que se entregar ao Senhor. Eu tenho que amar Ele acima de todas as coisas. Não tem como eu amar a minha esposa mais do que eu amo a Deus. Eu estaria mentindo. Eu tenho que amar mais a Deus, porque é o amor de Deus que sustenta o amor da família. É o amor de Deus que sustenta o amor de um amigo. É o amor de Deus que sustenta o amor pela uma vida que está lá fora, uma alma que está lá fora, talvez passando pelo um processo difícil. Hoje eu estava no meu trabalho, eu fiquei pensando, quantas coisas eu poderia fazer e não faço. Quantas palavras eu deixei de falar e não falei. Eu não digo palavras de condenação para a minha alma. Eu não digo fazer coisa para entristecer o Espírito Santo. Eu digo aquilo que é coerente com a palavra, aquilo que eu poderia fazer e não fiz. E eu disse que eu amo Deus. E eu falo que eu amo sentir a presença de Deus. Quem ama sentir a presença de Deus faz, busca. Porque a presença de Deus, ela não é manifesta na igreja de qualquer jeito não, irmão. A manifestação do Espírito Santo nós temos que buscar. Nós temos que realmente querer se desprender das coisas mundanas para sentir a presença de Deus. A presença de Deus, ela não confunde uma mente, muito pelo contrário, ela clareia a mente do ser humano. O meu Deus não é Deus de confusão. O meu Deus é um Deus de verdade. Aonde Ele habita, Ele deixa a sua marca.
Aonde o meu Deus vai, Ele deixa a sua marca de cura, de libertação, porque aonde Ele bota, aonde Ele vai, Ele deixa a marca. Jesus passou por aqui, porque a vida deste homem mudou. Jesus passou por aqui porque a vida deste jovem mudou, desta mulher mudou. Jesus passou aqui através da minha oração, através da sua oração. Jesus passou aqui porque mudou a situação. Nós não vamos conseguir amar do jeito que Jesus quer se nós realmente não se render. Nós não vamos conseguir amar se não se render realmente aos pés de Jesus Cristo. Tudo que nós estamos fazendo está indo de água abaixo. É triste, uma realidade, mas a gente tem que falar, irmão, porque muitos estão sendo enganados. Você faz agora e joga fora depois. Sustenta aquilo que tu faz para Deus. Sustenta o que você faz para Deus. Sustenta, sai daqui, sustenta amanhã. Seja com quem for, seja com aquele que te persegue. Sustenta o que você fez aqui. Eu amo Deus, eu amo a vida e amo esse que me persegue. Porque não está nas suas mãos a vingança, não está nas suas mãos a morte, está nas suas mãos a intercessão e o amor. Para que você ame, para que você intercede, porque você talvez não sabe, mas eu vou te ensinar. Feliz de você que ora por quem te persegue, porque você é graduado na presença de Deus. Oraba subenegas. Talvez você olhe pelo lado de vingança, talvez você olhe pelo lado que o seu coração está furioso e você quer de qualquer forma dar um troco, mas a responsabilidade nossa é interceder, é amar essa vida, porque nós somos graduados pelo Senhor quando nós liberamos perdão. Eu nunca vou ter uma igreja manifesta pelo poder do Espírito Santo se eu não me liberar para o Senhor. Se realmente eu não amar uma vida, eu nunca vou, irmão, sentir a presença de Deus. Mas pastor João, eu vejo o Senhor, parece que era a presença de Deus, parece, porque a presença de Deus ela é real. A presença de Deus na vida de um homem, ela não deixa dúvida. A presença de Deus, ela é real, quem sente, sente mesmo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, ame. Se você quer ver avivamento na sua igreja, então você ama. A gente não pode, alemão, pela uma mão puxar e com a outra jogar fora. Nós temos que com as duas abraçar, irmão. Trazer para os pés do Senhor. Jesus disse que uma casa, uma obra, um rebanho sem pastor, ela está dispersa. Sabe o que é isso, igreja? Os irmãos sabem o fundamento disso aqui que Jesus falou. A profundidade quando ele diz que uma casa ou um rebanho de ovelhas sem pastor, ela está dispersa. Ele está dizendo assim: você não tem quem guia, você não quer seguir aquele que está te guiando, você quer ir por conta própria, e a Bíblia fala que nós se tornamos presa fácil na mão do diabo. Louvado seja o nome de Jesus. E no capítulo de João 16, Jesus estava falando: eu vou, mas vocês vão ficar com o Consolador. Ele vai te guiar, vai te ensinar no caminho da verdade. Ele vai te conduzir no caminho da verdade, para que você sinta o poder de Deus. Você faz uma obra ali, ó, e você regozija no Senhor, porque Deus te dá de graça aquilo que você deu. Aquilo que você foi fazer, Deus te retribuiu, porque Ele queria provar mais uma vez para você que Ele está na nossa vida. E como chega o poder de Deus sobre nós? Como que vai chegar o poder de Deus sobre nossas vidas? Quando nós se liberamos para que o Espírito Santo faz uma limpeza em toda a nossa vida. Caso contrário, nós não vamos receber de Deus. Nós não vamos saber servir a Deus. Porque servir a Deus é totalidade para Deus. Não é, irmão, por fase, o dia que eu quero.
é totalidade, é todo tempo, é todo dia servindo a Deus. Para nós ver uma igreja ser manifesta, e como Jesus falou que Ele iria para o Pai, mas Ele deixaria o Consolador para cuidar de vocês, para cuidar de nós. A presença do Espírito Santo, ela contagia, ela enche a casa, ela muda nossas atitudes, o nosso comportamento, mas não é todos que sentem a presença do Espírito Santo. Por isso que eu quero levar os irmãos no livro de Atos capítulo 2. Livro de Atos capítulo 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas de repente veio como um vento impetuoso e encheu a casa. Mas não foi todos que foram batizados. Não foi todos que sentiram a presença de Deus. Foi aqueles que deram lugar. Foi aqueles que estavam realmente ligados. Foi aqueles que realmente estavam fazendo a obra por amor. E sentia desejo nas suas orações para o Senhor. Eu preciso sentir a presença do Espírito Santo. Eu preciso ser tocado pelo Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito Santo mude a minha vida, mude a minha atitude, mude o meu comportamento, porque eu quero sentir a presença de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que estavam naquele lugar foram todos cheios do Espírito Santo. Porque estava tudo reunido num só propósito. Ele estava reunido numa só ligação, está entendendo? É por isso que não é para todos. Porque todos têm que estar ligados no céu. Todos têm que estar ligados no céu para poder sentir a presença de Deus. E sabe o que acontece? Aqueles outros que não sentiram falaram assim: esses homens estão embriagados. Esses homens estão embriagados, esses homens não estão sentindo a presença de Deus. Mas o que é isso que está acontecendo? Porque a Bíblia diz que foram línguas repartidas e todos foram cheios do Espírito Santo. Que confusão que deu na mente daqueles que não receberam. Que confusão que deu na mente daqueles que não receberam. Podia dizer assim: mas espera aí, não estão todos juntos. Deus não batiza curioso. Deus batiza quem está buscando. Deus batiza realmente quem está de joelho plantado no chão e garante ali. Deus batiza aqueles que têm chorado para sentir a glória de Deus. Não é aquele que sente quando quer. É aquele que tem necessidade de sentir a glória de Deus. Deus batiza que é aquele que chora, aquele que está gemendo e fala assim: Senhor, guarda a minha vida para não pecar contra o Senhor. Guarda meus passos, guarda a minha vida, porque eu preciso ser um instrumento nas suas mãos. Porque eu preciso, Senhor, ser uma bênção na vida da minha irmã, do meu irmão. Eu preciso ser uma bênção na vida do meu colega. Eu preciso ser uma bênção, Senhor. E sem Ti eu não vou conseguir ser. Sem a Tua presença comigo eu não vou conseguir ganhar alma. Eu não vou conseguir falar do Senhor para alguém se eu não tiver realmente conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho que poder buscar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E quando o Espírito Santo está na nossa vida, irmão, o natural não consegue entender. Quando o Espírito Santo usa nós, o natural não consegue entender, e é por isso que eu te convido para fazer parte do sobrenatural. Eu te convido para você fazer parte da família de Jesus Cristo. Esse Jesus amado que está à direita do Pai intercedendo por nós, dizendo: olha, vocês não estão sozinhos, tá? Vocês têm um Consolador aí do lado de vocês. Vocês têm o Espírito Santo da verdade ao lado de vocês. É Ele que vai te consolar no momento difícil, não é fulano, ciclano, não. É o Espírito Santo que vai te dar força. É o Espírito Santo que vai te pegar pela mão e vai te guiar no caminho de verdade, não é fulano, ciclano, é o Espírito Santo que vai te garantir a vitória. Eu quero ser avivado. Pastor João, eu quero que a igreja lá que nós congregamos, a do Senhor, ali que Deus te deu para o Senhor cuidar, quero que seja avivada. Irmão, a igreja só vai ser avivada se nós se liberar para o Senhor.
A igreja só vai ser avivada se o Senhor tiver totalidade e domínio sobre esta casa. Caso contrário, não vai ser. Eu posso avivar essa obra aqui, irmão. Eu posso inventar um monte de coisa aqui. E pelo que vocês me confirmem, vocês vão dizer que é Deus. Como existem muitas artes mágicas por aí, muitos enganos. Mas o Espírito da verdade não deixa dúvida. O Espírito da verdade não deixa dúvida na cabeça daqueles que crêem no Senhor. É por isso que o Senhor Deus estava dizendo que nós deveríamos cutelar dos falsos, que viriam como ovelha, mas interiormente são lobo. Ele estava dizendo, se ele vai enganar até mesmo Judas, se possível for, mas aqueles que têm visão de Deus, eles não vão enganar. E sabe como que nós somos qualificados e chamados? Como nós queremos ser melhor do que os outros. Irmão, querer ficar na presença de Deus não significa ser melhor do que ninguém. Querer seguir os passos de Jesus não significa ser melhor do que ninguém. Eu estou lutando pela minha vida. Nós temos que lutar pela nossa salvação, e a nossa salvação não vem de mão beijada. Você tem que desviar do mal. Você tem que fugir da aparência do mal. Para a salvação, para nós alcançar a salvação, nós vamos ter que gemer, irmão, nós vamos ter que chorar. As doenças, essa doença que está aí, que vocês estão, muita da gente está apavorado, atemorizado, não sai mais de casa, que está matando mesmo, mas o pecado mata muito mais do que essa doença e ninguém tem medo dele. Não pensa você que acabando essa não vai vir outra, que vai vir outra. E vai vir mais outra, e mais outra, e mais outra. Só que nós deveríamos estar plantados nos pés de Jesus. O apóstolo Paulo disse que morrer com Cristo é ganho. Mas por que Paulo garantiu isso? Por que o apóstolo Paulo falou com tanta clareza e firmeza? Porque ele sabia o que estava fazendo para Deus. Não é esse negócio de estar com o pé no muro e o outro fora do muro, não, irmão. É estar firme com o Senhor mesmo. É sair da indecisão. É deixar que o Espírito Santo realmente, se você acredita que tem o Espírito Santo, se você realmente acredita, porque muitas das vezes as pessoas fazem tanta coisa que desconhecem que tem o Espírito Santo. Mas que santidade você teria se o Espírito Santo não fosse o dono da sua vida? Se a Bíblia é considerada uma espada de dois gumes, então se prepara, meu irmão. Se prepara para nós sair daqui, irmão, deste lugar convertido. Se prepara para nós sair de dentro de uma igreja que Deus fala realmente nos pés de Jesus Cristo, porque caso contrário, nós estamos fazendo errado. Mas eu preciso, pastor, sentir a presença do Espírito Santo. Meu amado, desculpa, mas a presença do Espírito Santo não chega de qualquer jeito. Você sabe por quê? Tem muito mais gente aí, irmão, hoje, de joelho calejado, de rosto no pó, gemendo, chorando e dizendo, não tira de mim o teu Espírito, Senhor. Enquanto tem muito que não sabe nem o que é dobrar joelho, não sabe o que é examinar a Bíblia, não está nem aí para que saia o Espírito Santo. É por isso que eu digo que tem uns que têm zelo pela presença do Espírito Santo, o outro joga fora. Então ele não vem de qualquer jeito, porque se fosse de qualquer jeito, todos que estavam ali eram batizados. Mas a Bíblia diz